Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à correção da última etapa da prova do ciclo clínico de Quiz. Agora com as questões muito difíceis. Vamos nessa. A primeira delas fala sobre a calcinose estriado pálido denteada idiopática. Nome difícil, né? Mas essa doença é chamada também, na verdade, como síndrome de Farr. É um conjunto de sinais e sintomas oriundo de umas calcificações específicas lá numa região do nosso encéfalo. E a gente sabe que quando essa calcificação existe, ela pode existir de formas diferentes, seja idiopática, ou seja, não se sabe o porquê, seja por uma causa secundária, como por exemplo algum distúrbio de paratireoide, um hipoparatireoidismo, por exemplo. Então existem causas que são idiopáticas, familiares principalmente, e causas que são secundárias dessa condição. E a questão que é que você marca é aquela afirmativa que está incorreta. A. Pode fazer diagnóstico diferencial com doença de Parkinson. B. Pode ser vista na tomografia computadorizada. Pode gerar disfonia, coreia, ataxia, comprometimento cognitivo. Ocorre mais comumente entre os 20 e 60 anos de idade. E pode ser chamada tanto por doença quanto por síndrome de Farr, que são sinônimos. Bom, a letra A realmente está corretíssima, pessoal, porque inclusive quando você vai estudar as síndromes parkinsonianas, a gente tem lá a doença de Parkinson e tem vários outros tipos de parkinsonismo, seja aquele induzido por droga, seja por traumatismo, seja, por exemplo, por paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, doença de Levy, tem várias condições que geram parkinsonismo, inclusive doença de Farr. A doença de Farr, ou a síndrome de Farr, que tem certa diferença entre um conceito e o outro, elas podem dar parkinsonismo. E não só isso, elas são vistas na tomografia computadorizada, então essas calcificações dos gânglios da base, essas calcificações de algumas estruturas cerebelares, ou até mesmo de substância branca, elas podem ser vistas na TC. E eu queria lembrar a vocês que a partir dos 50 anos de idade, é até esperado, às vezes, você vê uma calcificaçãozinha ali no globo pálido, isolada, beleza. Isso não necessariamente quer dizer doença. Agora, quando você vê essas calcificações um pouco mais intensas, em regiões ali de cerebelo, em substância branca, isso costuma estar associado a uma patologia de fato, tá? Então não é porque você viu qualquer calcificação na tomografia que isso é síndrome de Farr. Pelo amor de Deus, isso nunca foi verdade. Essa patologia, além de fazer diagnóstico diferencial com síndrome parkinsoniana, ou seja, além dela causar parkinsonismo, ela também causa distonia, coreia, ataxia e comprometimento cognitivo. Então tá perfeito a letra C também. E ela é a mais comum ali de dar as caras, de surgir sintomatologia entre os seus 20 e 60 anos de idade. Essa é a faixa etária, essa é a epidemiologia da doença. Agora, a letra E, pessoal, é um pouco controversa. E é por isso que, calma, essa questão foi anulada. Sabe por quê, gente? Porque realmente, se você pega o tratado de distúrbio de movimento e você vai ler, você vai ver que tem diferença. A síndrome de Farr é o conjunto como um todo, assim como lá a síndrome parkinsoniana, e teria a doença de Farr, assim como teria lá a doença de Parkinson. É claro que não é uma comparação muito boa, mas só para você entender da forma de conjunto e subconjunto. Porque a doença de Farr, é claro que é uma das etiologias da síndrome de Farr, mas ela é por uma questão familiar, idiopática. Não tem nenhum distúrbio de paratireoide, não tem nenhum distúrbio de cálcio, nada envolvido para justificar aquela calcificação. E aí, nesse caso, você chamaria de doença de Farr. Os outros casos, você chamaria de síndrome de Farr. Agora, Lucas, por que foi anulado, então? Porque tem algumas referências que colocam que síndrome e doença de Farr são sinônimos. Apesar de eu discordar bem disso, mas quem sou eu para opinar sobre isso, a questão foi anulada, porque a gente nunca vai querer ser justo numa correção, injusto numa correção de prova, e se tem uma referência que é confiável, que está dizendo que são sinônimos, olha só, acabou a conversa, não pode ser o gabarito da questão. Tudo bem? Então, o gabarito seria a letra E, porque realmente algumas referências colocam isso como verdade, que são conceitos diferentes, mas existem alguns artigos, até mesmo o UpToDate coloca como sinônimo. Então, papo encerrado, não tem gabarito essa questão. Anulado. A questão 17 já completamente muda de tema. A gente saiu lá de uma calcificação do sistema nervoso central para uma doença oriunda de uma picada de um escorpião. Então, quando a gente fala dos escorpiões, né, que são animais invertebrados, artrópodes, capazes de produzir veneno, a gente lembra que são condições extremamente importantes da gente sequer estudar uma vez, né? É claro que o médico não precisa saber todos os detalhes do escorpionismo,
Mas, gente, a gente precisa, como generalista, ter uma noção dos acidentes peçonhentos, né? Do ofidismo, por exemplo, do araneísmo, do escorpionismo. Então, a gente tem que ter uma noção sobre isso, para, inclusive, acertar algumas questões de prova e não ficar desesperado se, porventura, você tiver contato com alguém que acabou de ser picado. Inclusive, tem uma aula no Jaleco que eu recomendo que vocês assistam, que mostra pra gente, lá na picada de escorpião, na picada de aranha, até mesmo na picada de cobra, quais são aquelas características que você tem que prestar atenção. Inclusive as características morfológicas de uma cobra, como é que é a cabeça dela, o rabo, a forma da pupila, tudo para você achar ou não que ela é peçonhenta. Beleza. Então a gente está falando aqui do escorpionismo, daqueles animais incríveis que existem há mais de 400 milhões de anos, que são vivíparos e que produzem veneno. Ele está falando para você marcar a afirmativa incorreta. Vamos dar uma lida? A. O quadro clínico oriundo do seu envenenamento depende de diversos fatores, com certeza, tais como quantidade do veneno, sensibilidade ao veneno, lógico, como que o meu corpo reage àquele corpo estranho, a espécie do animal, o tamanho do animal. Então existem escorpiões que são mais peçonhentos, escorpiões que são menos peçonhentos. Dependendo do tamanho dele, ele pode ter mais veneno acumulado ou menos. E o peso da vítima. Outros fatores também, pessoal, o número de picadas que o escorpião der, o tempo decorrido. Então, se eu fui picado agora e estou no hospital daqui a 10 minutos, é uma coisa. Se eu fui picado agora e estou no hospital daqui a 4 horas, é outra. Então, tudo isso importa. O asterisco que eu queria colocar aqui, nessa questão do tamanho do animal, isso é só uma curiosidade, tá, gente? É porque, às vezes, a gente acha que... Vamos falar de cobra, por exemplo. Caramba, você tem uma cobra enorme e que ela tem veneno. Vamos supor, uma espécie X. Então, a espécie X de uma cobra que tem veneno, eu já sei que ela é peçonhenta. Se ela for grandona, se ela for adulta, ela vai me envenenar de uma forma mais grave do que se ela for pequena, se ela for filhote. Isso é tão lógico quanto, às vezes, incorreto. Sabe por quê? Tudo bem, é um fato que a adulta vai ter mais veneno do que a filhote, mas às vezes o animal peçonhento filhote, ele não aprendeu ainda a controlar a quantidade de veneno inoculado. Então, às vezes, para matar um ratinho, ela coloca veneno pra caramba, e ela percebe, eu não precisava ter gastado isso tudo, bastava, sei lá, 1/10, uma gotinha do meu veneno para matar aquele rato. Então, ao longo da vida, ela vai aprender. Então, cuidado com esse conceito. Às vezes, animais peçonhentos que são filhotes podem gerar um acidente mais grave do que o adulto, pelo fato não dele ter menos veneno, mas de não saber controlar a sua inoculação. Quando eu falo isso, é principalmente relacionado às cobras. Aqui nos escorpiões, essa afirmativa está corretíssima. Eu ainda incluiria aí o número de picadas e também a questão do tempo de duração aí desse acidente. Beleza? Então, a questão A está perfeitamente correta. A B fala sobre acometer mais adultos e ter uma evolução clínica benigna. Gente, essa parte aqui está perfeitamente correta. Quando você para pensar nos acidentes por escorpião, eles são mais atípicos de acometer criança, beleza? Quando acomete é até mais grave, mas é muito mais comum no adulto. E a evolução clínica dele é benigna. Tudo bem, tem vários escorpiões aqui no Brasil, eles têm veneno, mas geralmente os sintomas são mais locais, não dão aqueles sintomas muito sistêmicos, graves, que a paciente morre por conta daquilo rápido. Pode acontecer, mas não é esse o clássico. O clássico é uma evolução clínica benigna. E eu queria lembrar a vocês que quando a gente fala de acidente de escorpião, não é porque ele pegou a garrinha dele lá e deu uma beliscada em você, assim como, sei lá, um caranguejo poderia fazer. Isso pouco importa. Quando a gente fala de um acidente por escorpião, é lá pela extremidade de Telson, lá pela cauda dele, onde está o ferrão, onde está a presença do veneno. A letra C fala que no local da picada pode acontecer uma ardência, uma queimação, uma caladura em agulhada de densidade variável e pode acompanhar parestesia, ou seja, o paciente pode ter uma alteração sensitiva. Isso é puramente verdade. E os sinais inflamatórios são pouco evidentes. Então, ao contrário de outros animais peçonhentos, quando acontece uma picada de escorpião, você olha e parece estar tranquilo, porque não tem aquela vermelhidão intensa, aquele edema bizarro, aí pus, aí necrose. Não é assim que fica a picada de escorpião no seu começo, não. Geralmente são sinais ali levemente inflamatórios, não assusta muito, são sintomas mais locais, como essa dor e ardência, inclusive essa dor pode irradiar para o membro acometido, perfeito. Esses são os clássicos sintomas locais, que são de fato os mais comuns. E a letra D aborda exatamente isso. Ela fala que as manifestações sistêmicas são comuns, o que é
Mentira, elas são muito mais atípicas do que as locais. É claro que o paciente pode ter manifestações sistêmicas, gente, isso é indiscutível. Agora, elas são mais incomuns do que as locais. E o que erra de fato essa questão é o fato de falar do timing dos sintomas. Quando você tem manifestação clínica sistêmica, então você tem lá uma arritmia, uma hipotensão, qualquer coisa sistêmica e não só local, você costuma ter essa apresentação 1h30 depois da picada, ou seja, 90 minutos e não 45. Então aí está o erro da questão, tornando ela o gabarito, justamente porque você quer a afirmativa incorreta. Mas vamos ler a letra E? Fala que todos os escorpiões brasileiros têm veneno, o que é verdade. Gente, quando fala que tem veneno, não é que todos matam seres humanos, pelo amor de Deus, não. Tem escorpião que tem veneno que nem deve fazer cosquinha na gente, mas que mata lá o bichinho que ele está picando. E merecem maior atenção. Quais? Os titios cerulatos e os titios baenses. Perfeito. Esses são os escorpiões brasileiros que você, como médico, precisa melhor entender, tá? Eu vou dar uma pincelada rápida aqui num aspecto que não é importante na prática clínica, mas que às vezes é importante na sua prova de residência. Você pode ver questão de pancreatite aguda por picada de escorpião. Gente, isso não é comum, mas pode acontecer, justamente pelos titios. Então, picadas pelos escorpiões titios podem dar pancreatite aguda. Lembra dessa informação aí para sua prova de residência. Gabarito, então, questão letra D. A número 18 já muda completamente o assunto também e vai lá para hepatologia falar das DILI, das DILI, Drug Induced Liver Injury, ou seja, lesão hepática induzida por droga. DILI é um termo que vocês vão ouvir bastante aí nas discussões de round, enfim, com uma terminologia inglesa, mas que é bastante comum. Ele fala que as lesões hepáticas induzidas por drogas podem acontecer por diversos padrões, diversos mecanismos. Assinale a alternativa que contemple o padrão histológico correto referente à droga em questão. Então ele vai mostrar para a gente várias formas de lesão e vários padrões histológicos e correlacionando com a droga em questão. Por isso que está na prova de questões muito difíceis. Gente, porque isso aqui é uma decoreba. Isso aqui você não precisa, como médico criminalista, saber detalhadamente. É claro que você precisa entender que as DILIs são extremamente importantes. Você sabe que são as grandes causas aí de lesão hepática, né? Então 10% das hepatites são medicamentosas. A gente sabe que no Brasil, então, existem bastante casos disso. Tudo bem, não é a top 1 causa, mas nos Estados Unidos às vezes é. E a gente sabe que nos Estados Unidos as insuficiências hepáticas agudas podem acontecer por paracetamol, né? Então aquelas pessoas que tomam paracetamol em dose elevada tem uma hepatotoxicidade importante e pode culminar em manifestações sistêmicas, até mesmo morte. Então a gente sabe que as lesões hepáticas induzidas por drogas são um tema extremamente importante, tanto para a sua prova quanto para a sua prática clínica. Agora, por que eu falei que essa questão é difícil e decoreba? Porque ele trata aqui de um conceito extremamente difícil, que é você memorizar como é que é o padrão de lesão, como é que é o padrão histológico relacionado à sua droga específica. Tá? Então, realmente, é importante que você saiba que existem medicamentos clássicos que lesam o fígado. Então, a amiodarona pode fazer isso, anticoncepcional, fenitoína, paracetamol, muito importante, amoxiclave é o top 1. Tem vários remédios que podem fazer isso. Ao invés de a gente ficar falando de opção por opção, eu queria mostrar para vocês como é que são esses padrões. Então vamos dar uma lida rápida aqui, não vamos ficar perdendo muito tempo nisso, mas só para mostrar para vocês que existem formas diferentes de lesão histológica. Ó, tem a lesão hepatocelular, que é marcada por aquele laboratório ali em cima, então uma ALT maior ou igual a 3 vezes normal, e uma relação de ALT sobre fosfatase alcalina maior ou igual a 5. Então tem a forma de lesão hepatocelular aguda, que seria o paracetamol, a fenitoína, e a forma crônica, que é mais rara, como o metotrexato, metildopa. Não só a lesão hepatocelular, mas tem também a lesão colestática, que tem a forma aguda por anticoncepcional e amoxiclave, e a forma crônica principalmente pela amoxiclave. É claro que eu não estou colocando a lista de todas as drogas que estão presentes nesse grupo, mas aquelas mais marcantes. Tem a lesão por esteatose, que a gente vê lá na forma aguda pela tetraciclina, ácido valproico, AS, forma crônica, amiodarona, AINES corticoide, lembrando aí do AS, dando a síndrome de Raynaud. Então tem várias formas de lesão, pessoal. Lesão com granuloma, existem aqui um granuloma portal ou periportal lá pelo alopurinol, então memoriza essa informação que vai ser importante. A síndrome de Budd-Chiari por uma trombose de via hepática ou cava, lá no uso de anticoncepcional oral. Então, vocês percebem que o anticoncepcional oral ele pode gerar lesão hepática por vários mecanismos diferentes.
Tem a lesão por obstrução sinusoidal, né? Aquela toxicidade endotelial, principalmente por drogas de quimioterapia. E temos também a fosfolipidose lá pela cloroquina, pela clorpromazina. Para finalizar, a gente tem a peliose hepática pelos esteroides anabolizantes. Então, por isso, gente, que quando a gente olha essa questão, a gente vê que o gabarito é a letra D. Porque todas essas outras afirmativas estão colocando drogas que realmente são causadoras de lesão hepática, então estão corretas, não tem nenhuma droga inventada, a fenitoína, o metroxato, anticoncepcional, alopurinol, clorpromazina, todas elas podem causar DILI, todas elas podem causar lesão hepática induzida por droga, mas o problema está no subgrupo de lesão histológica. Não é esse o mecanismo por qual eu suporto, tá? A única que está correta de fato é o alopurinol, que gera uma lesão granulomatosa portal ou periportal. Perfeito? Maravilha. Vamos para a questão 19. Questão 19 já vai lá para endocrinologia, para ortopedia, falando de doença óssea, doença do metabolismo ósseo. A doença de Paget dos ossos, é importante a gente frisar isso, porque existe doença de Paget da mama, por exemplo. A doença de Paget dos ossos, historicamente conhecida como osteite deformante, é uma desordem focal do metabolismo ósseo que ocorre com o envelhecimento do esqueleto. É importante a gente lembrar que a gente tem a forma monostótica da doença de Paget, e a forma poliostótica, que mete vários pontos, vários ossos da doença de Paget. Perfeito. Então ele quer que você marque a alternativa incorreta sobre essa questão, sobre essa patologia. Pacientes com Paget têm risco maior de neoplasia primária do osso, 0,2 a 1%, principalmente tumores de células gigantes. Gente, essa afirmativa está corretíssima, exceto pelo tipo histológico do tumor. Realmente, os pacientes com doença de Paget têm maior risco de neoplasia primária do osso. Isso está absolutamente verdadeiro. Agora, não é tumores de célula gigante o principal. Ele até pode acontecer, mas nitidamente os osteosarcomas ganham mais importância aqui. Então, se trocasse tumores de célula gigante por osteosarcoma, estaria perfeita a questão. Sabe por quê? Porque ele usou a palavra principalmente. Se não tivesse a palavra principalmente, também estaria correto, porque tem tumores de células gigantes sendo complicação de Paget, mas não é o principal. O principal é o osteosarcoma, sem sombra de dúvidas. A letra B fala que comete principalmente pessoas com mais de 55 anos, com leve predominância em homens. Isso é perfeito. É exatamente esse o perfil epidemiológico lá em homens principalmente da Europa Central, da Escócia, da Inglaterra. Vários países têm pessoas com doenças de Paget. E é esse o perfil. Mais de 50 anos, mais de 55 anos, principalmente no sexo masculino. Então, a letra B está correta. A C fala que pode se associar a outras patologias. Gente, isso é verdade. Toda vez que a gente ouvir falar em doença de Paget correlacionada com uma doença neurológica, né, a gente vai lembrar de miopatia por corpúsculo de inclusão, que é uma doença neurológica, mas também da reumato, e a demência frontotemporal. Então, só para dar uma pincelada rápida para lembrar vocês, essa miopatia por corpúsculo de inclusão, ela faz diagnóstico diferencial com outras causas de doença muscular, como a dermatomiosite, como a polimiosite. A diferença é que ela costuma afetar aí mais homens acima de 50 anos e dão manifestações também distais, coisa que é um pouco mais atípico em outras doenças musculares que afetam mais compartimentos proximais. Perfeito. Uma outra condição neurológica, agora uma síndrome demencial, que também pode estar correlacionada com Paget, é a demência frontotemporal, que, assim como Alzheimer, é uma causa de demência. Agora, nesse caso aqui, ela costuma dar mais distúrbio de comportamento, pode dar hiperoralidade, apatia, desinibição, tudo isso. Perfeito. Então, a letra C também está correta, não podendo ser o gabarito que ele quer incorreta. A D fala que é um achado comum em ossos de idade avançada. Maravilha! De 2,3% a 9% dos idosos podem ter achados típicos, achados parecidos ali com a doença de Paget. Corretíssimo. E a letra E fala que pode complicar com insuficiência cardíaca de alto débito. Gente, por que essa questão está inclusa nas questões muito difíceis? Justamente porque aborda esse tipo de conceito, né? A gente sabe que a insuficiência cardíaca de alto débito é raridade da raridade da doença de Paget. Você pode ter a forma, lembra que eu falei? Monostótica e poliostótica. A forma poliostótica comete vários pontos do osso, um aumento de metabolismo ósseo mais difuso. Isso pode gerar uma insuficiência cardíaca de alto débito. Por quê? Gente, pensa comigo. Não é porque você tem uma insuficiência cardíaca que você tem um problema no coração.
Não, não. Você sabe muito bem, por exemplo, vamos supor, se eu pegasse um remédio milagroso aqui e tomasse um remédio que eu ficasse gigante, e o meu braço crescesse 3 metros, eu ficasse enorme, mas os meus órgãos não tivessem do mesmo tamanho. Agora você sabe que o meu coração, que é desse tamanho, agora que o meu corpo está gigante, ele não mais vai conseguir suprir as necessidades metabólicas celulares do meu corpo, que agora está enorme. Então não é que eu tenho um problema no coração, mas que agora esse coração está insuficiente para bombear sangue, para gerar esse fluxo sanguíneo na periferia, porque agora meu corpo está enorme. Gente, eu trouxe um exemplo fictício, mas é esse o conceito, esse é uma das formas que você poderia, né, claro, não nesse caso fictício, mas de insuficiência cardíaca, de alto débito. Então, nos estágios, por exemplo, de uma anemia intensa, ou até mesmo nesse caso aqui da doença de Page poliostótica, você pode ter um metabolismo ósseo tão intenso, espalhado por várias partes do corpo, que o coração não dá conta de bombear sangue para lá. E você tem uma insuficiência cardíaca, que a gente chama de alto débito. Então, isso pode acontecer com uma complicação da doença de Paget, não monostótica, mas a forma poliostótica. Então, qual é a única afirmativa que está errada aí? É, de fato, a letra A, porque não é o principal, o tumor de célula gigante, e sim o osteosarcoma, e como ele é incorreta, esse é o gabarito da questão. A gente parte, então, para a última questão, migrando agora para a reumatologia, falando de uma doença também incomum, que é a febre familiar do Mediterrâneo. Então, a gente já sabe que é uma doença que causa febre, uma doença que é familiar e uma doença que acomete mais pessoas ali do Mediterrâneo. É uma desordem autoinflamatória hereditária que gera ataques de febre, serosite e, às vezes, artrite. Perfeito. E ela dura mais ou menos uma semana, entremeados por um período de remissão. Então, é uma doença que ela vem, te ataca, dá uma acalmada, e depois ela volta e te ataca de novo. Então, é uma doença meio que, paroxística. Ela vem, some e vem de novo. Então, é lógico que a gente vai precisar, por exemplo, de drogas que sejam profiláticas para evitar essas crises, esses ataques dessa patologia. E por que eu estou falando de droga? Porque a letra A aborda exatamente esse conceito. E a gente pode manejar essa doença com diversos tipos de medicamento. A letra B fala que ela é mais comum em árabe, judeu, norte-africano, armênio e inglês. A letra C, que tem vários dados laboratoriais esperados. Aumento de VHS, fibrinogênio, aumento de proteína sérica amiloide e pancitopenia. A letra D fala que ocorre essa doença por conta de uma alteração genética no gene MEFV. E classicamente combina em cirrosite, sendo a peritonite a única exceção por ser uma manifestação rara. E a letra E diz que hematúria não é um critério de suporte. Então vamos dar uma olhada com calma em cada uma delas? Gente, pode ser manejada com diversas drogas. Isso você colocaria como verdadeiro em qualquer questão de qualquer doença. Beleza. Agora, quais drogas? Colchicina, rilonacept e infliximab. Pessoal, perfeito. Colchicina é o grande medicamento aqui como tratamento, principalmente profilático dessas crises de cirrosite, de artrite e esses picos febris que vão estar presentes na febre familiar mediterrânea. Então, você vai utilizar colchicina principalmente para evitar esses picos, para evitar essas crises de ataque. Então, essa é uma droga utilizada por todos os pacientes com febre familiar mediterrânea. Agora, tem alguns pacientes que não conseguem, não podem, tem efeito colateral, ou até mesmo estão proibitivos de a gente usar a colchicina. E aí, para isso, a gente poderia utilizar o rilonacept, que é um inibidor de interleucina 1, principalmente droga utilizada para quem não pode utilizar colchicina. Então, também é uma modalidade terapêutica. E o infliximab, né, que é um anticorpo monoclonal, assim como outros medicamentos, né, não são anticorpos monoclonais, mas outros medicamentos também, como tocilizumab também mas a gente tem também outros remédios, como a talidomida, que podem ser utilizados como tratamento da febre familiar do Mediterrâneo. Então, existem alguns estudos que postulam eficácia sobre esses medicamentos. Claro que ainda precisam mais de estudos desenvolvidos, porque isso é uma doença um pouco atípica, um pouco rara, e a gente precisa de um N maior. Mas, de fato, todas essas drogas são utilizadas, podem ser utilizadas, como a questão diz, podem ser manejadas com esses medicamentos. Perfeito. Então, colchicina, rilonacept e infliximab entram aí no arsenal terapêutico da febre familiar mediterrânea. A letra B já fala de um pouco de epidemiologia. Então, em quem que essa doença é comum?
quem que a febre familiar mediterrânea afeta? Gente, pode ter um brasileiro com essa doença? Claro que pode. Agora, ele está falando de ser comum. E aí ele fala de árabe, perfeito. De judeu, perfeito. Norte-africano, perfeito. Armênio, perfeito, mas ingleses, não. Se você trocasse o inglês por turco, estaria maravilhosa essa questão. Claro que existem pessoas em outros países, como Itália, Grécia, Japão, que também podem ser afetadas, mas o clássico são árabes, judeus, norte-africanos, armênios e turcos. Então, ingleses não entram aí como um grupo grande de risco. Não é comum essa patologia afetar esses caras. Então, está incorreto, não pode ser o gabarito da questão. A C já fala de dados laboratoriais. E eu já te adianto que esses dados laboratoriais, grande parte deles são inespecíficos. Eles são marcantes dessa doença, mas são inespecíficos. Podem dar em várias outras patologias. E a gente sabe que a febre familiar do Mediterrâneo, ela não tem dados laboratoriais muito específicos. Porque se tivesse, a gente colocaria aquela questão, né, um marcador típico da doença, algum exame que seja fácil de se pedir, que seja barato e que estaria classicamente alterado. Não tem isso nessa doença. O que tem são esses dados laboratoriais inesperados, são esperados, porém inespecíficos. Então, um aumento de VHS, um aumento de fibrinogênio, um aumento da proteína sérica amiloide do tipo A. Inclusive, uma das complicações da febre familiar do Mediterrâneo é a amiloidose, justamente por esse aumento da proteína sérica amiloide. Agora, o problema dessa afirmativa é que ela fala de pancitopenia. E quando a gente estuda os dados laboratoriais da febre familiar do Mediterrâneo, a gente vê lá no hemograma que esse cara vai ter uma trombocitose, ou seja, um aumento de plaqueta, e uma leucocitose com neutrofilia, ou seja, um aumento de leucócito com marcado aumento de neutrófilo. E, gente, pancitopenia é uma diminuição global das linhagens celulares das linhagens sanguíneas. Então, tem uma baixa de plaqueta, tem uma baixa de leucócito, tem uma baixa de hemácia. Isso é uma pancitopenia. Isso não é verdade, porque o clássico da febre familiar mediterrânea é você ter uma trombocitose, uma leucocitose, e não o inverso disso. Agora, na D, ele fala que acontece por uma alteração no gene MEFV. Nossa, Lucas, que gene difícil de decorar. Não, gente, esse nome desse gene foi feito justamente para a gente lembrar disso. MEFV, que basta a gente lembrar de Mediterranean Fever. Por isso, MEFV, Mediterranean Fever. E classicamente combina em serosite. Perfeito, gente, está no enunciado, serosite. Sabe quais são as serosites clássicas, principalmente? A peritonite, como a top 1, mas também a pleurite. Então está incorreto você dizer que na febre familiar do Mediterrâneo, quando tem serosite, a peritonite é rara, porque não é rara. Dentre as serosites que acontecem nessa doença, a peritonite é a mais importante que você precisa lembrar. Agora, a letra E fala de um critério de suporte. Vamos lembrar como é que é feito o diagnóstico dessa patologia. Então, tem vários critérios, não precisa ficar lendo isso com calma, mas a gente vê que tem grupos de critérios maiores, critérios menores e critérios que são de suporte. E a gente vê lá embaixo que, de fato, a proteinúria e a hematúria entram como critério de suporte. Então, não pode ser essa o gabarito da questão. Lembra? Ele quer o correto. A única opção que marca uma verdade é, de fato, aquela que contempla a sua forma terapêutica. Infliximab, rilonacept e colchicina. Um abraço. Fala pessoal, hoje a gente vai fazer a correção da última etapa do nosso Jale Quiz na parte de pediatria. Eu sou Dolores Souza, sou curadora e professora de pediatria do Jalé. Vamos lá? Nossa primeira questão é sobre um tema super atual na pediatria ultimamente, que é a questão da síndrome inflamatória multissistêmica relacionada ao COVID em crianças, né? Então, aqui no nosso enunciado, ele fala um pouquinho do histórico, né, da pandemia de COVID e fala que a gente hoje reconhece que crianças podem apresentar casos graves da doença, apresentando-se como essa síndrome inflamatória multissistêmica. Essa síndrome se assemelha à doença de Kawasaki. Muitos dos pacientes com a síndrome apresentam critérios para a doença de Kawasaki completa ou incompleta. Sendo assim, diferenciar os dois quadros pode ser bastante desafiador para o pediatra. E aí ele quer que a gente diga qual das alternativas está incorreta. Bom, gente, então assim, a gente hoje sabe que a infecção pelo Covid-19, pelo coronavírus, né, em crianças, pode causar essa síndrome inflamatória multissistêmica, ou, né, síndrome aqui no inglês, síndrome inflamatória multissistêmica relacionada ao COVID.
É um quadro clínico que a gente ainda está entendendo, né, o que que acontece, foi relatado há pouco tempo, né, cerca mais ou menos de 4 meses, ou um pouquinho mais talvez. E na verdade é uma síndrome que se assemelha bastante à doença de Kawasaki. Então as crianças podem se apresentar com critérios de doença de Kawasaki completa, critérios para doença de Kawasaki incompleta, ou mesmo não apresentar nenhum critério para doença de Kawasaki e ter essa síndrome. Mas classicamente essa doença tem sido associada à doença de Kawasaki pelas manifestações clínicas que são bem parecidas. Então, para a gente lembrar, quais são os critérios de doenças de Kawasaki, para a gente pensar nos diagnósticos de doenças de Kawasaki? Então, em geral, nós vamos ter uma criança com pelo menos 5 dias de febre, associada a 5 critérios. Então, vamos lá. Um dos critérios é em relação ao acometimento oral, então a criança pode ter língua em framboesa, pode ter fissuras na região labial, pode ter essa hiperemia aqui na região labial. O segundo critério é hiperemia, né, conjuntival ou conjuntivite associada a edema peripalpebral. Um terceiro critério é um exantema que pode descamar na região aqui próxima à genitália. Um quarto critério é edema de mãos e pés associados à descamação periungueal. E tem um quinto critério que é linfonodomegalia cervical, em geral única, né, maior que 1,5 cm. Então, se o paciente apresenta febre há mais de 5 dias associada a esses 5 critérios, ele tem uma doença de Kawasaki completa. Se ele apresenta febre há mais de 5 dias associadas a 2 ou 3 critérios e provas de atividade inflamatória alteradas, ele tem uma doença de Kawasaki incompleta, tá certo? E como é que é na síndrome inflamatória multissistêmica? Bom, para começar, a idade dos pacientes vai ser um pouco maior do que a idade habitual dos pacientes com doença de Kawasaki. Classicamente, a doença de Kawasaki é uma doença que acomete menores de 5 anos. A gente sabe que pode acometer maiores que 5 anos, mas mais comumente ela vai acometer crianças menores que 5 anos. E na síndrome inflamatória multissistêmica, hoje em dia a gente percebe, né, pelos estudos epidemiológicos, que a maioria das crianças tem acima dessa faixa etária. Além disso, essas crianças, como eu falei, podem apresentar a síndrome inflamatória multissistêmica sem ter as características de Kawasaki. E aí, quando é que a gente vai suspeitar dessa síndrome? Quando a gente tem um paciente que tem história epidemiológica positiva para COVID-19 associada a choque hemodinâmico ou um acometimento cardíaco, que pode incluir os aneurismas de coronária que a gente costuma ver, né, o que está relacionado classicamente à doença de Kawasaki. Além disso, esses pacientes apresentam provas inflamatórias mais elevadas do que na doença de Kawasaki. Eles vão apresentar mais sintomas de trato gastrointestinal, como vômitos e diarreia, e maior disfunção miocárdica, podendo se apresentar inclusive como miocardite. E o tratamento da síndrome inflamatória multissistêmica vai ser bem semelhante à doença de Kawasaki, com a infusão de imunoglobulina humana e início de tratamento com aspirina, num primeiro momento com dose anti-inflamatória e depois numa dose antitrombótica. Então vamos voltar lá para a nossa questão. Qual das alternativas é incorreta? Na letra A, ele fala que as provas inflamatórias na síndrome inflamatória costumam estar mais elevadas do que na doença de Kawasaki, tá certo. Comparando com a doença de Kawasaki, os pacientes com a síndrome inflamatória multissistêmica apresentam mais sintomas gastrointestinais e disfunção miocárdica, também está certo. A faixa etária de acometimento das duas doenças é bem semelhante, com crianças menores que 5 anos de idade sendo as mais acometidas pelas duas doenças. Está errado, a gente viu que na síndrome inflamatória multissistêmica as crianças são um pouquinho mais velhas. Imunoglobulina humana deve ser utilizada no tratamento dos pacientes com a síndrome inflamatória, tá certo? E aneurismas de artéria coronárias podem ser encontrados durante a realização do ecocardiograma em pacientes com síndrome inflamatória multissistêmica, também está certo. Então, a resposta da nossa questão, letra C. Vamos para a segunda. A segunda é um caso clínico, é o caso do Bernardo, de 8 anos, que é internado na enfermaria pediátrica do hospital que você trabalha, com história de febre diária, linfonodomegalia generalizada, presença de abscesso com fístula em linfonodos de cadeia cervical anterior direita, hepatosplenomegalia, desnutrição grave, dor abdominal e ascite. O quadro tem evolução de 5 semanas, é um quadro agudo. Os exames laboratoriais indicam anemia, eosinofilia, hipoalbuminemia e alterações da função adrenal. Sabendo que a principal hipótese diagnóstica para esse quadro diz respeito a uma doença infecciosa endêmica na América Latina, incluindo no Brasil,
e que esta doença está comumente associada a atividades relacionadas ao manejo do solo, assinale a alternativa que indica uma opção terapêutica para o tratamento do quadro. Então, olha só, a gente tem um paciente de 8 anos que apresenta um quadro agudo de febre diária, acometimento do sistema retículo endotelial com linfonodomegalia generalizada e hepatoesplenomegalia, apresenta desnutrição grave, apresenta um linfonodo na região cervical com fístula, abscesso que fistulizou, dor abdominal e ascite. Além disso, ele está desnutrido. Esse quadro clínico, ele tem alguns diagnósticos diferenciais. E o que a questão nos traz para nos ajudar a solucionar essa questão? Ela diz que é uma doença infecciosa, que é endêmica aqui no Brasil, e que está associada a atividades relacionadas a manejo de solo. Então, essa doença é a infecção fúngica pelo paracoco, é a paracoccidioidomicose, né? Aqui está o paracoco, e ela vai se apresentar quase sempre em pacientes que estão relacionados, né, a manejo do solo. Então, pessoas que fazem jardinagem, pessoas que fazem agricultura, pessoas que trabalham com solo contaminado pelo fungo. Então, a gente tem, na verdade, duas formas de apresentação da paracoccidioidomicose, né? Em geral, quando a gente vai ler sobre isso no livro, vai dizer que são pacientes adultos jovens, né, ou adultos entre 30 e 50 anos, normalmente do sexo masculino, que se contaminam com o fungo e depois de algum tempo vão, né, depois de alguns anos, vão apresentar as manifestações clínicas. Mas a gente também tem os quadros agudos, que são mais comuns em criança, como a gente vai ver. Então, o paracoco ele pode se apresentar nessas duas manifestações, formas agudas e formas crônicas. As formas agudas costumam ser mais graves e são mais comuns em crianças, enquanto as formas crônicas são mais comuns em adultos, né? Como eu falei, homens normalmente entre 30 e 50 anos de idade. Como a gente está na pediatria, né? A gente vai falar das formas agudas, que é mais comum na pediatria. E aí, como é que se manifestam as formas agudas de paracoco? Em geral, tem um quadro de evolução aguda a subaguda, entre 4 e 12 semanas de evolução, com o paciente apresentando febre, linfonodomegalia, que pode ter abscesso com fístula, hepatomegalia e também esplenomegalia, envolvimento osteoarticular, lesões cutâneas, nosso paciente não tem, mas pode se apresentar, desnutrição e dor abdominal. E isso aqui pode ocorrer por dois mecanismos. Ou o fungo acaba, né, invadindo ali algum órgão do trato gastrointestinal, ou os linfonodos abdominais, como estão muito aumentados pelo acometimento pelo fungo, podem causar síndromes compressivas. Então, pode, por exemplo, comprimir veia cava, pode comprimir colédoco, fazer síndromes, né, colestáticas, por exemplo, pode causar ascite. Então, esse paciente pode ter dor abdominal também por essa compressão, além do acometimento pelo fungo, pela compressão de estruturas importantes do abdômen. Além disso, também pode ter um acometimento de glândulas adrenais e esse paciente pode se apresentar com sintomas ou com clínica de insuficiência adrenal. Então, ele pode ter hiperpigmentação de pele, ele pode ter hipotensão, ele pode ter desnutrição associada, tá? Normalmente, esse acometimento de adrenal é porque o fungo acaba se localizando também na adrenal, ele infecta a adrenal, tá bom? E quais são os tratamentos indicados para a gente tratar o paracoco? A gente tem duas opções. A gente pode tratar ambulatorial em casos mais leves e hospitalar, né, quando o paciente está mais grave. Os quadros ambulatoriais, as opções são itraconazol, que é a preferida, voriconazol ou sulfametoxazol mais trimethoprim. E no ambiente hospitalar, a gente pode usar a anfotericina B também, que é a primeira opção, mas a gente também pode usar o sulfametoxazol mais trimethoprim, tá bom? Então, aqui das nossas opções, a única que diz, né, que fala de um dos tratamentos possíveis para esse quadro clínico, que é do paracoco, é a letra A, que é o sulfametoxazol mais trimethoprim, tá bom? Então, é a resposta da nossa questão. Vamos para o número 3. Número 3 é uma questão de neonatologia com cardiologia. Então, ele fala do alprostadio, que é uma prostaglandina que a gente utiliza muito nas unidades de terapia intensiva neonatais para estabilização de pacientes com determinadas cardiopatias congênitas até que seja possível a realização de correção cirúrgica do quadro. Então, a gente vai ter um bebê que vai nascer com uma cardiopatia. Muitas vezes, né, você não consegue levar para o centro cirúrgico imediatamente, então, em determinadas situações, você precisa
começar essa medicação para estabilizar aquele bebê até que ele possa fazer a correção da cardiopatia. E aí ele dá aqui algumas cardiopatias e pergunta qual delas não está indicada a administração do alprostadil. Então, olha só, o alprostadil é um tipo de prostaglandina, a prostaglandina E, e ela tem função principalmente de manter o canal arterial aberto. O que é o canal arterial, ou ducto arteriosos, né? Ele vai ser isso aqui, ó. Aqui tem uma fotinho do coração de um bebê que acabou de nascer. Ele já vai ter isso aqui, depois vai fechar, mais ou menos em 2, 3 dias de vida. Mas usualmente ele tem essa conexão entre a aorta e a artéria pulmonar. Isso aqui, num coração sadio, depois de algum tempo, ele tem que se fechar para permitir a circulação cardíaca, né, a parte cardiovascular habitual dos seres humanos, né, dos adultos, das crianças maiores e dos adultos. Mas numa criança que tenha cardiopatia, dependendo da cardiopatia, você não vai ter o fluxo habitual, ou você vai ter uma obstrução para o pulmão, ou você vai ter uma obstrução para o fluxo sistêmico. Então, dependendo da cardiopatia que você tenha, é interessante que você mantenha o ducto arterial ou o canal arterial aberto, porque se vamos supor que esse paciente tem uma atresia tricúspide, então ele vai ter, por exemplo, ele vai fechar isso aqui. Não vai sangue para o ventrículo direito. Então, não vai sangue para a artéria pulmonar, né? Para a veia pulmonar e consequentemente, para ser para a artéria pulmonar mesmo, e para ser transmitido, né, para ser administrado para o pulmão, de forma que tenha a oxigenação daquele sangue. Então, se você não consegue fazer isso, você pode manter esse ducto arterial patente, porque o sangue ele vai sair da aorta e vai direto para a artéria pulmonar, podendo ser oxigenado. Então, cada cardiopatia vai ter um mecanismo em que esse ducto pode ser importante de ser mantido. Em que situação a gente não deseja a manutenção desse ducto? É exatamente na persistência do canal arterial. Então, quando você tem a persistência do canal arterial, você já tem um bebê que já tem o canal arterial aberto e que isso provavelmente está causando transtornos para ele. Então, você não usa o alprostadil para o tratamento da persistência do canal arterial, né? Você vai usar outras medicações, né, anti-inflamatórias não esteroidais, para tentar fechar esse canal arterial. Em todas as outras, você vai ter alguma alteração de fluxo cardiopulmonar e você precisa manter o ducto arterial aberto para que você consiga minimizar os efeitos dessa alteração da circulação cardiopulmonar até que faça a cirurgia, até que a cirurgia consiga ser realizada. Tá certo? Então, é letra D a nossa questão, tá bom? Persistência do canal arterial. A resposta. Número 4. Crianças de 3 anos e 4 meses é atendida no ambulatório de pediatria geral com queixas de febre de 38,7 graus há 3 dias. No exame físico, ela apresenta linfonodomegalia em cadeia cervical anterior direita, de cerca de 1 centímetro de diâmetro, além de peremia de orofaringe e edema periamidaliano bilateral e presença de 2 ulcerações em mucosa jugal, de caráter doloroso. Mãe refere que a criança apresenta quadros semelhantes uma vez por mês há cerca de 2 meses e que os quadros anteriores resolveram espontaneamente sem uso de medicação específica. O restante do exame é sem anormalidade. E aí ele pergunta qual é o diagnóstico mais provável para esse paciente. Então, a gente tem um paciente de 3 anos que está apresentando um quadro de febre recorrente, associada a linfonodomegalia recorrente, a uma amidalite, né, uma faringite recorrente e lesões ulceradas em mucosa oral também de caráter recorrente. Então, o diagnóstico mais provável para esse quadro é a FAPA, que é as letrinhas aqui são as iniciais desse termo em inglês, que é febre periódica com estomatite aftosa, né, ou seja, por aftas, uma estomatite com aftas, faringite e adenite. Então, esse é um quadro, é uma síndrome autoinflamatória, que o paciente apresenta essa febre recorrente associada a esses sintomas. E ela é mais comum em crianças menores que 5 anos, né, entre 1 e 4 anos costuma ser a abertura desse quadro. Ela tem uma associação familiar, inclusive com outras síndromes autoinflamatórias, como febre do Mediterrâneo, né, febre periódica do Mediterrâneo e outras doenças, mas você pode ter outras crianças acometidas na mesma família. E o tratamento, em geral, é o corticoide, né, que ele aborta as crises que essa criança tem.
Normalmente esses quadros, né, que a criança tem, eles duram de 4 a 5 dias, mais ou menos, eles resolvem espontaneamente, mas eles acabam recorrendo entre 2 e 8 semanas de idade. Em geral, é um quadro autolimitado, que por volta de 10 anos de idade, ele remite e a criança não tem mais, tá bom? Então, a nossa resposta aqui é o PFAPA. A infecção por citomegalovírus, a infecção por citomegalovírus no paciente imunocompetente, ela pode dar febre, pode dar lesões orais, não é tão comum, mas pode dar febre, pode dar hepatosplenomegalia, né? Só que ela não tem esse caráter recorrente, né? Que a mãe fala que a criança já tem 2 meses que está apresentando isso uma vez por mês. As infecções por Streptococcus pyogenes, elas até podem ter um quadro recorrente numa criança como essa que não teve tratamento adequado. Mas a idade da criança não é muito sugestiva de infecção de amidalite por Streptopiógenes, né? Normalmente a infecção começa mais a partir de 5 anos de idade. Além disso, você tem outras características aqui que não sugerem tanto, né, o diagnóstico de estreptococcia, né? Ele tem essas lesões, essas ulcerações, né? Tem, enfim, outras manifestações que não são tão comuns no quadro de estreptococcia. Síndrome de BC também pode acontecer, mas em geral a faixa etária também é maior e em geral acomete mulheres. Além disso, podem ter lesões vaginais também, né? Ulcerações vaginais, então também não é muito condizente aí com o nosso quadro clínico. E monilise oral, de forma alguma, se manifesta dessa maneira, então realmente a nossa resposta é FAPA, tá bom? Por último, a questão número 5, que é bem direta, que é em relação ao PAUS, né? Ao Pediatric Life Support, né? Então, se a gente está fazendo a reanimação de uma criança que tem fibrilação ventricular, qual é a dose que a gente utiliza para primeiro choque de desfibrilação? Então, primeiro a gente tem que lembrar que desfibrilação não é igual a cardioversão, tá? Na cardioversão, a dose inicial de choque vai ser de 0,5 a 1 joule por quilo, mas na desfibrilação, a nossa carga inicial de choque vai ser 2 joules por quilo. Se a criança tem, né, mantém o quadro, né, mesmo você fazendo esse primeiro choque, você pode aumentar essa carga para 4 joules por quilo. E dependendo da situação, né, se realmente for uma fibrilação refratária, você pode aumentar até 10 joules por quilo, respeitando os limites máximos para adulto, que é de 360 joules para o cardioversor, né, para o desfibrilador monofásico, e 200 joules para o desfibrilador bifásico. Olá, vamos começar agora a correção das últimas questões de cirurgia do nosso terceiro Jalé Quiz. Questão número 1. Paciente, sexo masculino, 45 anos, refere rouquidão, disfagia e emagrecimento de aproximadamente 20 quilos nos últimos 6 meses. Durante o exame físico, você percebe tilose palmo-plantar. Qual a síndrome que representa a associação entre a queixa do paciente e o achado do exame físico? Bom, o nosso paciente, ele está se queixando de rouquidão e disfagia e, além disso, tem uma perda ponderal importante nos últimos meses. Isso é bem sugestivo de uma neoplasia, né? Essa perda ponderal, e essa queixa de rouquidão com disfagia, a gente tem sempre que pensar numa neoplasia de esôfago, tá bom? E a tilose palmo-plantar é uma hiperceratose das mãos e dos pés. Pacientes que têm essa apresentação de tilose com neoplasia de esôfago têm uma doença que a gente chama, uma síndrome Howell-Evans, tá? Então a nossa resposta é letra A. Eu deixei até aqui para vocês uma figura que representa, né, uma foto, na verdade, que mostra essa hiperceratose das palmas das mãos e das plantas dos pés, tá ok? As outras síndromes, Plummer-Vinson, ela é uma relação entre anemia ferropriva, membrana esofagiana e disfagia intermitente. Não é o nosso caso. Não teriam essas queixas dessa forma, nem a hiperceratose palmo-plantar. Síndrome de Barré, na verdade, não é síndrome, a gente chama de esôfago de Barré. É uma metaplasia do esôfago, tá? Então, é uma alteração exclusiva mesmo do esôfago.
O síndrome de quebra-nozes é uma síndrome relacionada com a compressão extrínseca da veia renal esquerda. Eu coloquei aqui, na verdade, apesar de não ter relação, porque existe também um termo chamado esôfago em quebra-nozes. O esôfago em quebra-nozes está relacionado a um espasmo esofagiano difuso e é uma queixa mais aguda, não tem outras relações, nem tem relação com a tilose. E a síndrome de Mallory-Weiss, na verdade, é uma síndrome que demonstra uma laceração esofagiana, principalmente relacionada a pacientes alcoólatras com vômitos repetitivos, tá? Então, nossa resposta é a letra A, síndrome de Howe-Evans. É a relação entre adenocarcinoma de esôfago e hiperceratose palmoplantar ou tilose. Questão número 2. Paciente trazido para a unidade de pronto atendimento pelo pré-hospitalar após colisão frontal automobilística. Relata que estava no assento do meio do banco traseiro com cinto de 2 pontos. Queixando-se de dor em dorso de forte intensidade. Nega dor abdominal. Radiografia evidencia fratura de chance em L2. Qual o melhor exame a ser realizado e qual sua principal suspeita de lesão associada? Bom, a fratura de chance, na verdade, é uma fratura clássica, né, de estar relacionada ao cinto de 2 pontos, o cinto abdominal, tá? É um cinto que a gente não tem mais hoje em dia, mas nos carros mais antigos era mais frequente e o que a gente ainda vê, às vezes, é no banco traseiro, o assento do meio ter esse cinto de 2 pontos. O que acontece é que numa colisão, a paciente faz uma hiperflexão da coluna. E com essa hiperflexão da coluna, ele faz uma fratura transversa do corpo vertebral, que é chamada de fratura de chance. Deixei aqui para vocês uma imagem que tem 2 vértebras com essa fratura transversa, que a gente chama de chance. Quando eu digo para vocês que é uma fratura em L2, a gente tem que pensar em quê? A gente tem que pensar quais são os órgãos intraabdominais que foram pressionados durante essa hiperflexão da coluna, tá? E aí, o melhor exame para ver esse tipo de lesão é a tomografia de abdômen e a lesão mais comum com essa associação é a lesão pancreato-duodenal, do pâncreas e do duodeno, que são órgãos retroperitoneais. E por isso eles têm uma íntima relação com a coluna nessa altura de L2. Além disso, a tomografia de abdômen é a melhor resposta porque é o exame que a gente consegue visualizar as estruturas retroperitoneais. Questão número 3. De acordo com a classificação de Xendes para a síndrome de Mirise, qual opção está com a correspondência incorreta? Bom, a gente só de falar em classificação, síndrome de Mirise, já fica com medo dessa questão. Mas a gente tem aqui uma coisa bem conceitual. Todas as respostas estão corretas, mas o nosso gabarito é a letra D de dado. Por quê? Aqui é um conceito. A fístula colecisto biliar, ela não está associada a ilho biliar nunca, tá? Vamos lá. Se vocês olharem essa esquematização que eu coloquei para vocês, dessa classificação, a gente vê a síndrome de Mirise grau 1, que você tem um cálculo de vesícula fazendo uma compressão extrínseca do colédoco. A síndrome de Mirise grau 2, que você tem 1/3, né, uma fístula da vesícula para o colédoco, então um colecisto biliar com um diâmetro inferior a 1/3 da circunferência do ducto hepático comum ou do colédoco. No grau 3, a gente tem uma fístula colecisto biliar, ou seja, entre a vesícula e a via biliar, superior a 2/3 da circunferência. A lesão grau 4, né, que a gente tem aqui, é uma fístula colecisto biliar também, tá? Mas que pega toda a circunferência do ducto, tá? Hepático comum ou colédoco. E na síndrome Mirise grau 5, é uma fístula colecisto-entérica. E a gente só consegue ter ilho biliar com essa fístula. Por quê? O ilho biliar é um tipo de obstrução intestinal causado por um cálculo do cálculo de vesícula biliar que, através de uma fístula entre a vesícula e o jejuno ou duodeno, um cálculo consegue migrar para o interior do intestino e lá na válvula ileocecal ele faz uma obstrução da passagem do conteúdo intraluminal. Então, para você pensar
Para poder existir a possibilidade de um ilho biliar, é obrigatório que tenha uma síndrome de Vimirise grau 5 com fístula colecistoentérica. Por isso que a letra D de dado está errada. A gente não consegue nunca ter ilho biliar no grau 4. Questão 4. A doença de Bowen está relacionada a que tipo de neoplasia? Bom, a doença de Bowen, isso aqui também está bem conceitual, é a resposta letra C, carcinoma anal de células escamosas. Essa doença de Bowen é exatamente isso, é o carcinoma in situ, é o início, né, a fase pré-neoplásica do carcinoma anal de células escamosas. É o carcinoma in situ que a gente chama, ainda sem invasão das outras estruturas. E questão 5, qual dessas alterações congênitas não possui associação com anormalidades cromossomiais? Então aqui a gente está passando um pouquinho pela cirurgia pediátrica. A letra A é o nosso gabarito, gastroesquise, tá? Gastroesquise é quando você tem uma saída do conteúdo intraabdominal pelo orifício, pela região que seria ali o umbigo, né? Ou paraumbilical ou pela região umbilical. Tá bom? Então, essa anormalidade congênita, ela não tem nenhuma relação com anormalidades cromossomiais, diferente da onfalocele, por exemplo, que tem relação com as síndromes com as trissomias, né, de Patot e de Edwards, as trissomias do 13 e do 18. A atresia duodenal, ela tem uma forte relação com a síndrome de Down. E aí, tanto D quanto E, que é a persistência do canal arterial, e os defeitos do septo atrioventricular são lesões cardíacas congênitas que têm forte associação com as 3 trissomias, Patot, Edwards e síndrome de Down. Ok? É isso, gente. Obrigada e chegamos ao fim do nosso terceiro Jale Quiz.